No vídeo de hoje, eu quero contar dois casos que aconteceram nas minhas férias agora. O primeiro deles foi que eu meio que fiquei entalada numa ruela em Sintra, uma cidade maravilhosa, mas que por ela ser muito antiga, ser uma cidade medieval, que foi projetada na época dos castelos, dos palácios, das carroças, das carruagens, elas não foram projetadas para passar carro, muito menos para passar carros maiores. E nós tínhamos alugado um Tesla maior para poder caber as malas. E na hora de ir embora, o mapa nos direcionou para uma ruela muito estreita. Na hora que eu fiz a primeira curva, eu tive que manobrar. Manobrei, passei. Na hora que eu olho para frente, uma ruela estreita, muito estreita. Eu falei, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Mas eu já estava num determinado ponto da rua que para voltar não era simples. E eu fiquei meio que entalada ali. Passou uma pessoa, falou, vai dar não. Aí eu olhei, o Eduardo desceu do carro e ele falou, não, vai dar, vamos lá, eu vou te guiando. E aí ele foi sinalizando para mim, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Só que chegou numa hora que eu vi que literalmente eu não ia conseguir passar por conta dos retrovisores. E eles não tinham percebido isso ainda. E eu tentando achar um botão, porque o carro é todo elétrico, é como se a gente estivesse dirigindo e o controle, todos os controles estivessem num iPad. E nada de um botão para rebater o retrovisor. E eu tentei fazer manual, estava duro. Falei, vou forçar isso aqui vai quebrar e aí vai ser mais um transtorno. Mas, enfim, não tinha jeito de sair dali se não fosse rebatendo esse danado desse retrovisor. Então eu forcei e eu realmente consegui. E aí eu passei. Mas na hora que eu passei, já tinham 3 pessoas envolvidas na missão, além de mim e da Eduarda, que estávamos dentro do carro. Na hora que eu consegui passar, eu dei um berro de alívio, eu falei, uau! E aí o cara virou para mim e falou assim, bem-vindo a Sintra. Então, naquele momento, eu tive que controlar as minhas preocupações, né? Os meus medos de danificar o carro, de ficar literalmente entalada e não conseguir nem sair do carro. Como é que eu ia ligar para a locadora e falar, ó, o Tesla está entalado aqui. Não eram coisas agradáveis para eu fazer. Mas eu respirei e consegui passar. E fomos embora, aliviados, e aquela adrenalina toda demorou quase que 1 hora para passar. Esse é o episódio 1. O segundo episódio foi no dia de vir embora. A gente estava em Milão, pegamos um voo para Lisboa. Quando nós pousamos em Lisboa, o tempo entre a nossa chegada e a nossa decolagem estava muito curto. E a gente tinha que passar na imigração e a gente tinha que atravessar o aeroporto para chegar no portão de embarque. E aí uma pessoa que estava no nosso voo, que também seguiria no próximo, falou assim, eu acho que a gente não vai conseguir pegar essa nossa conexão. Está muito apertado. E a imigração estava demorando. Fiquei calma, fiquei na minha. E aí, quando nós fomos liberados dali, eu falei com o Eduardo e com a Eduarda, vamos agilizar. Estamos indo. Eu estava com uma pantalona, bocas largas, andando, e comecei a ouvir Nivalda, última chamada.
Nivalda, última chamada. Eu falei, putz, nós não podemos perder esse voo para o Brasil. Porque nessa viagem, nós já havíamos perdido um voo e foi um transtorno, porque nós íamos chegar numa cidade 4 horas da tarde e nós chegamos mais de 11. E é muito ruim, porque você chega cansada, você chega preocupada, você não sabe como é que é a rua direito, você não tem nada para comer no hotel e aí você vai sair também já não tem mais nada, enfim, é um transtorno você perder um voo. E aí eu comecei, toda hora eu ouvia, Nivalda, última chamada, Nivalda, última chamada. Eu falei, agora esse voo eu não vou perder, vamos correr. E começamos. De repente, eu tropeço na barra da calça e vou para o chão, mas eu vou para o chão igual uma jaca madura. Puf, bati o joelho, bati o queixo, cortei um pouquinho aqui, bati essa parte e machuquei o ombro. Aí veio uma pessoa tentando me ajudar, eu para um lado, mala para o outro. Eduarda arregalou os olhos e aí a pessoa tentando me ajudar, eu falei, não, espera porque eu machuquei meu ombro. Levantamos, levantei, Eduardo me ajudou a levantar, levantamos e fomos caminhando para o nosso portão. Quando eu chego lá, eu pergunto, falei, olha, vocês estão me chamando no som, Nivalda, última chamada. Ela pegou, virou para mim e falou assim, não estão me chamando ninguém não. Eu falei, mas como não? Daí eu comecei a escutar de novo, Nivalda, última chamada. Só que o som não estava nítido. E eu escutava meu nome, última chamada, mas o destino era outra cidade, eu não lembro se era Marrakech, um outro lugar, mas assim, não estava claro para mim na hora. Por que eu estou trazendo esses dois casos? É para a gente refletir sobre os gatilhos emocionais. O que são os gatilhos emocionais? É aquilo que dispara para alguma coisa. No primeiro caso que eu contei, dirigir é uma coisa que eu gosto. Baliza eu faço bem. Então eu tenho confiança em passar nessas situações. Então aquilo ali para mim estava mais fácil de controlar. Agora, no segundo caso, como eu já havia perdido um voo, como eu já tinha experienciado o transtorno que é perder um voo, eu via no meu pensamento assim, a segunda vez que eu vou perder um voo, não. Numa viagem só, não. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E meu nome não é um nome comum. Não é um nome que você ouve sempre. Então, quando eu ouvi Nivalda, estava claro que era eu. Estava claro que era eu. E fui. Perdi o meu centramento. Eu perdi a minha tranquilidade para fazer outras escolhas. Eu poderia ver se próximo de mim tinha algum funcionário da TAP. Eu podia pensar em outras coisas, mas eu não consegui. E é isso que acontece quando um gatilho encontra uma fragilidade naquele momento. E essa fragilidade, por melhor que a gente esteja preparado para a vida, ora, ela vai nos pegar. É como se ela estivesse sequestrando a nossa racionalidade. E aí a gente perde a nossa capacidade racional, cognitiva, de pensar, peraí,
Quais são as opções que eu tenho? Quais as alternativas que eu tenho? E a gente simplesmente se deixa levar por emoções e pensamentos que geram sentimentos que vão mudando o nosso comportamento e de repente, na hora que eu caí no chão, eu falei, agora não tem mais correria. Agora eu preciso de cuidar, porque eu machuquei meu ombro e agora eu estou lidando com as consequências disso. E a pergunta que a gente se faz todos os dias, com quais consequências a gente tem lidado? Quais são os gatilhos que a gente tem caído? E como eu posso fazer para eu me prevenir numa situação parecida? E mesmo que ela não seja parecida no sentido de estar num aeroporto, de estar perdendo um voo, mas às vezes parecida no sentido de você ter que se deslocar para uma reunião que você está atrasado, para buscar um menino na escola que você está atrasado, e que aí você começa a ouvir as vozes que vêm na sua cabeça e você perde a sua racionalidade. Essa semana, pense nisso. Pense o que tem tirado você do sério, o que tem tirado você da tranquilidade, da capacidade de fazer a escolha certa para aquilo que é bom para você. E o que você pode fazer para você impedir esse sequestro da sua racionalidade. Pense nisso. Até.